Hoje vou refletir com vocês a respeito da bonequinha de Round 6, a série. É a bonequinha do jogo Batatinha Frita 1, 2, 3. Para quem não assistiu a série, essa bonequinha está diante de um número imenso de jogadores, 456, ela fica numa árvore, e os jogadores num grande terreno. E eles têm que correr em 5 minutos até chegar à linha final e vencerem os jogos. Entretanto, a regra é a seguinte: enquanto ela fala batatinha frita 1, 2, 3, os jogadores podem correr. E quando ela para de falar, os jogadores devem permanecer imóveis. E aqueles que não o fazem são eliminados dos jogos, ou seja, são mortos. Isso é muito parecido com a nossa brincadeira aqui no Brasil de estátua, onde cada um deve ficar imóvel aí naquele jogo também infantil aqui no Brasil. Então vamos refletir um pouco aí o que podemos aprender com a bonequinha de Round 6 em relação à nossa própria psicologia, a nossa mente, como trabalhamos isso, nossas ansiedades, nossos medos. Então, geralmente nós estamos expostos a pressões externas. Estamos sendo sempre como que vigiados atualmente. Então vamos ver alguns aspectos aí. O medo de errar. Então, os jogadores tinham um medo infinito de errarem, pois sabiam que isto lhes custaria a própria vida. E nós também muitas vezes temos medo de errar, medos de sermos punidos, medo de sermos mal entendidos, incompreendidos, medo da crítica. Vivemos às vezes em função da opinião dos outros para não desagradá-los. Também temos medos profissionais, medo de não cumprir prazos, de não fazer um trabalho eficiente. Os relacionamentos, medo aí de não conseguir realmente levar um relacionamento que seja prazeroso para si mesmo e para os outros. Medo de ser aí também julgado a partir dos relacionamentos. E a bonequinha, então, ela impõe esse medo aos jogadores. Esse medo está presente na nossa vida. Quais são os seus medos? Seja em nível pessoal, em nível familiar, no ambiente do trabalho. Quais são os seus medos? Depois a bonequinha é aquela presença, aquele olhar que vigia constantemente. E aqui podemos lembrar de Jean-Paul Sartre, na sua obra teatral Entre Quatro Paredes, na qual 3 personagens são colocados num quarto e ali devem conviverem um com os outros até toda a eternidade. Então a famosa frase de Sartre: o inferno é o olhar do outro. No caso de Round 6, realmente, o inferno é o olhar da bonequinha quando ela detecta movimento. E aquele jogador que se movimentou é eliminado, é morto. Então nós também vivemos em épocas de vigilância constante. Temos a vigilância digital. Somos monitorados por câmeras, redes sociais, algoritmos. Estamos sempre cientes de nossos movimentos, de que eles podem estar sendo analisados, estar sendo observados. Então essa sensação de estar sempre sendo observado, como acontece hoje nas redes sociais, ou em ambientes de trabalho muito controlados, isso pode gerar muita ansiedade e autocensura. E você? Se sente vigiado? Sente o peso do olhar do outro na sua vida? O outro que te julga? O outro que te elimina a partir das próprias concepções, que não aceitam a sua atitude, não aceitam aquilo que você escolheu? Depois nós temos a questão da tensão e da competição. Imagina só, a tensão daqueles jogadores. E a competição, um contra o outro. Na nossa vida moderna também há muita competição. Temos que superar, temos que bater metas, temos que ser melhor do que os outros, temos que ser o número 1. Então essa
pressão também nos estressa, nos causa ansiedade. Precisamos nos destacar em um sistema aí para sermos bem-sucedidos. Então, nas relações interpessoais, no trabalho, na família, há sempre essa constante tensão, como que uma competição para ver quem se sobressai, para ver quem vai ganhar o aplauso ou a crítica. Então, essa competição pelo sucesso pode nos causar também um desgaste, um esgotamento físico e mental, semelhante à tensão que os jogadores lá de Round 6 sentiam durante o jogo. Um outro aspecto aí da bonequinha é a desumanização. Os jogadores são tratados como números, então do número 1 ao número 456. São números, não tem nome, não tem uma identidade, todos com a mesma roupa, apenas o número que os identifica, e todos viram uma grande massa impessoal, onde não se sabe nada a respeito da pessoa, da sua história, dos seus sofrimentos, das suas alegrias, preocupações. A única coisa que se sabe é que são todas pessoas endividadas, pessoas que estão falidas na vida real, e são recrutadas, segundo os organizadores do jogo, para terem uma nova chance na vida. Mas, tirando isso, são pessoas ali que aparecem apenas como números. E quantas vezes também nós somos tratados apenas como números? O número do nosso CPF, o número da nossa matrícula, da nossa inscrição, o número disso, o número daquilo. Muitas vezes, então, nos tornamos como que apenas um número realmente. E essa desumanização ocorre quando sentimos que somos ignorados em prol de resultados, de objetivos, seja no trabalho, nos relacionamentos. Somos alguém ignorado, que vale aquilo que produzimos, que vale aquilo que fazemos, e não se conta aquilo que somos, a nossa realidade. Depois a questão de um pânico coletivo. Então esse pânico, é claro, domina os jogadores e torna difícil que eles ajam racionalmente. Aquela pressão extrema, vida ou morte, um passo pode determinar a morte, então é um pânico coletivo. Também nós passamos por pânicos coletivos. O último grande pânico foi a pandemia do Covid-2019. Aquele pânico, quantas mortes acontecendo, muitas pessoas se desesperando, não sabendo o que fazer, toma vacina, não toma vacina. Então, em momentos de pânico, muitas vezes a tendência é nos tornarmos irracionais, a reagirmos de maneira impulsiva, sem usar a nossa inteligência para analisar bem as situações que estão ocorrendo. E essa crise também, esse pânico, além de levar a ações impulsivas, impensadas, também se reflete na pandemia que nós vivemos, vamos dizer assim. Aquele pânico para comprar itens necessários, alimentos, ir correndo e comprar tudo que se pode, como aconteceu em muitos lugares durante o início da pandemia. Então o medo toma conta, e aí nós ficamos agindo no impulso, nos tornamos uma grande massa que reage aos impulsos, não consegue se reorganizar ali racionalmente. Depois, uma ilusão de liberdade. Os jogadores que foram escolhidos para participarem do jogo foram de livre e espontânea vontade para aquele local de jogos. Mas será que foram mesmos? Ou não foram atraídos simplesmente pelo dinheiro que poderiam ganhar? E já que não tinham muito a perder, estavam endividados, sem esperanças, então os organizadores dos jogos prometiam uma certa nova chance na vida para aqueles jogadores. Então, eles não tinham muita liberdade de escolha na realidade. E durante os próprios jogos, enquanto descobriam que poderiam ser mortos, eles preferiam continuar jogando. Será que eram livres? Ou a pressão era tamanha que eles não viam outra saída a não ser arriscar a própria vida?
Quantas vezes também nossas decisões são limitadas por circunstâncias externas, por pressões sociais, pressões familiares, pressões em nível financeiro. Então, pensamos que somos livres, mas estamos apenas reagindo a uma pressão que estamos sofrendo. Até que ponto agimos porque realmente fizemos uma escolha ou porque estamos fugindo de alguma situação? Ou porque estamos realmente apenas reagindo às situações que nos são impostas pelas exigências sociais e não de acordo com aquilo que realmente gostaríamos? Então, a bonequinha de Round Six simboliza o controle, o julgamento, a punição que enfrentamos na nossa vida, muitas vezes de forma invisível e cruel. Assim como jogadores, nós vivemos em sistemas que nos desafiam a sobreviver sob uma pressão constante, competindo com os outros e não podendo errar. Então, a cultura que não se pode errar, temos que ser perfeitos o tempo todo. Então, diante disso, como podemos encontrar liberdade e humanidade nas nossas vivências pessoais, nas nossas escolhas, relacionamentos? Então, a bonequinha de Round Six nos convida a realmente a repensar sobre a nossa autonomia, a valorizar nossas emoções, em resistir à desumanização cotidiana, mesmo sob a vigilância mais vigorosa. Sempre há um espaço, podemos aprender, para questionar as regras e lutar por um sentido mais profundo da nossa vida. Então, o grande desafio psicológico de Round Six, diante daquela bonequinha mortal, uma bonequinha de um olhar inocente, mas muito cruel, porque gera a morte. Nós possamos também repensar a nossa vida. Afinal, a vida não deixa de ser uma grande aposta, um grande jogo. O problema é se estamos apostando ou não, só por pressões sociais, ou se realmente nossas apostas levam em conta também o nosso interior, as nossas necessidades, desejos. E aí, claro, deve haver um equilíbrio. Claro que vivemos em sociedade, precisamos de regras, etc, etc. O problema é quando somos sufocados por um sistema social. Somos constantemente julgados, observados, como acontece hoje pelas redes sociais, que se tornaram um grande tribunal. Quantas vezes já aconteceu e vai acontecer, a pessoa é execrada na rede social, se difunde algo que não era verdade sobre aquela pessoa, depois a pessoa realmente consegue provar que ela é inocente, mas o dano já foi feito. As redes já proliferaram toda uma imagem negativa ao seu respeito. Que nós então possamos aprender com Round Six a viver uma vida mais autêntica, lembrando que a vida é tão curta e o próximo movimento realmente pode ser a nossa morte. Grande abraço a todos.